Essa. E aí, galerinha, buenas noches, muchachos e muchachas, como estão vocês? Grande Rodrigo Freitas, Cauã Silva, e aí, Cauã, Leal Guilherme Santos, Fernanda Físio 30, grande André Gomes, Lilian O Silva, muito boa noite, seja bem-vinda. Salve, André. Fernanda Físio, admiro o seu trabalho, doutor Caio, Deus abençoe. Acho lindo essa área da osteopatia, uma das nossas áreas. Muito obrigado, Fernanda, pelo elogio. Igor Nobre, Nay Alves, Edileide Santana, boa noite. Quem mais? Sou Gegel, Igor Nobre, Andressa Napoli, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos lá, a galera que é nova aqui na live, só para eu entender, coloca aí hashtag novo ou nova, se você é novo aqui, tá entrando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas. A galera que já é das antigas, coloca aqui hashtag expert, beleza? Para eu saber se eu tô falando com gente nova, se eu tô falando com gente que já me conhece, beleza? Deixa eu abrir a programação dessa live para eu não me perder. A gente antes fazia live sem roteiro, agora a gente tá com um roteirinho básico. Grande Jefferson, hashtag expert, Kissi Arielle, Ioná Santos Silva. De onde é que vocês falam, galera? Vocês falam de Salvador, falam do Rio, falam de BH, falam do interior? Coloca aí de onde vocês falam. Fabiano Menezes já me conhece, show de bola. Grande Rodrigo Freitas. Rodrigo Freitas é seguidor raiz, eu vejo que há um tempão ele já tá aqui. De onde é que vocês falam aí, galera? Vamos lá, falam daqui de Salvador. Grande Kissia, expert também, aluna da nossa primeira turma do curso. Vamos lá. Então vamos pro cronograma, tá? Vendas, Salvador, beleza. Jaque Barreto, Lauro de Freitas, Sou Gegel é nova, Igor Nobre, Cabula aqui em Salvador, meu pai mora no Cabula, show de bola. Monte Alegre, Pará, olha só, quebrando essas fronteiras profissionais, invadindo aí, quebrando esses limites soteropolitanos. Sempre que eu começo a fazer a live, eu jogo 2 copos de água aqui, que eu bebo água, que é uma beleza, né? Isaías, Ney Cardoso personal, show de bola, galera. Vamos começar, né? Vamos pro que interessa. Beca Físio, boa noite, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Essa live é específica para quebrar algumas objeções que fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia têm em relação ao tratamento da dor. Então eu vou falar inicialmente sobre as maiores dificuldades do fisioterapeuta clínico. Primeiro de tudo, vamos definir o que é um clínico, tá? Clínico é um profissional de saúde que está na frente do campo de batalha. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: quando a pessoa está doente, quando a pessoa está com a dor, quando a pessoa está com a disfunção, o primeiro profissional que ela procura é o clínico. Por mais que ela já vá direto no especialista, antes do especialista aplicar a avaliação específica daquela área no qual ele é especialista, ele aplica uma avaliação clínica. Então vamos definir como clínico todo profissional da saúde que recebe esse paciente no primeiro contato. Então existe o médico clínico, existe o fisioterapeuta clínico, existe o enfermeiro clínico, o psicólogo clínico, o nutricionista clínico. Então a gente vai fazer uma avaliação, que é uma triagem, na verdade, e essa triagem vai determinar se aquela condição clínica que a gente está recebendo no primeiro contato vai ser solucionada com o tratamento clínico fisioterapêutico, clínico médico, clínico nutricional, clínico psicológico, ou se ele vai precisar de uma expertise maior e se ele vai ser encaminhado para um outro profissional que não é da área. Então, puxando o bonde para o meu lado da fisioterapia, a mesma coisa
é na nossa profissão. Na nossa profissão, quando o paciente, tô com a dor no ombro, tô com a dor no pescoço, tô com a dor no lombar, não tô conseguindo sair do carro, não consigo carregar meu filho no colo, não consigo ter a minha atividade sexual plena porque tô com dor, não consigo dormir direito porque tô com um zumbido no ouvido, não consigo dormir direito porque tô com muita dor de cabeça. Então o primeiro profissional que esse cara vai procurar, que esse paciente vai procurar, é o clínico, sendo ele fisioterapeuta, tá bom? Como fisioterapeuta clínico, existem 3 grandes dificuldades que eu enfrentei quando eu saí da graduação. Antes de sair da graduação, eu já estava enfrentando essas dificuldades e eu tive que me virar em 30 para conseguir sanar esses problemas. E hoje, depois de 2 anos prestando consultoria fisicamente lá no consultório, eu pude perceber que profissionais, independente de quanto tempo eles têm de formado, passam pelas mesmas dificuldades, como se a história estivesse se repetindo a cada ciclo formativo na fisioterapia. Para você ter uma ideia, a cada semestre saem 600 fisioterapeutas só aqui na Bahia. Estou falando só aqui da Bahia, eu não falo nem do Brasil inteiro. E vamos dizer que de cada 10 graduações, 10 faculdades, 10 instituições de ensino superior, apenas 20% seguem no seu núcleo docente estruturante a interconexão entre o modelo teórico e a prática clínica. Então, há poucas faculdades estão jogando no mercado fisioterapeutas clínicos que saibam fazer avaliação, saibam triar esse paciente para saber se esse paciente vai responder inicialmente ao seu tratamento ou não. Nesse contexto, nos 80% dessas faculdades que não tem um núcleo docente estruturante forte, eu pressuponho, e aí é uma alucinação minha, tá? Não é nada que eu pude comprovar, que eu vou ter dados para te mostrar. 80% dessas faculdades eu levanto um questionamento. Será que a graduação nos forma ou nos deforma? Então, partindo desse pressuposto, levantando essa reflexão, eu trago aqui as 3 maiores dificuldades que o fisioterapeuta clínico tem tido no campo de batalha, quando ele está no estágio, quando ele está no consultório, quando ele é seletista em uma clínica, quando ele trabalha de turno, até quando ele está numa unidade de terapia intensiva, quando ele está na dermatofuncional. Eu vejo que independente das áreas que esse fisioterapeuta atue, as dificuldades são as mesmas. Então vamos lá. Qual é a dificuldade número 1 desse fisioterapeuta clínico? A dificuldade número 1 dele é a avaliação. A avaliação musculoesquelética, a avaliação clínica é a maior dificuldade dos profissionais que eu tenho recebido em consultório. Como eu falei anteriormente, a gente tem um serviço chamado VIP Students Day e a gente tem um outro serviço chamado consultoria. Essa consultoria tem as modalidades presencial e online. E o que é que acontece nesses modelos de serviços? O profissional faz a sua inscrição via central e a gente agenda um dia para ele acompanhar todos os nossos atendimentos do dia e no final do dia um horário de consulta para discussão. E a maioria das perguntas desses profissionais são: por que eu avaliei tal paciente daquela maneira? Que estrutura eu estava testando quando eu avaliei tal paciente de ombro, tal paciente de lombar? Então as dúvidas são específicas no contexto de avaliação. Nas consultorias presenciais e nas consultorias online, onde a gente abre uma câmera como essa e chama você para nos perguntar ao vivo, em uma chamada de vídeo, ou não aqui na live, os profissionais que pagam por essa consultoria têm as mesmas dificuldades dos estudantes que vão para o VIP Student Day. Então, pensando em sanar essas grandes dificuldades do fisioterapeuta clínico hoje na avaliação, é que a gente está fazendo essa live, tá bom? Então, critério 1, avaliação. O fisioterapeuta clínico, ele não sabe testar todas as estruturas da região em que o paciente sente dor. Um exemplo, o paciente está com a dor no ombro e ele vai para a avaliação local daquele ombro. A avaliação local do ombro, existe um teste para cada estrutura. Eu posso ter um teste
para articulação acromioclavicular, eu posso ter um teste para articulação glenohumeral, eu posso ter um teste para o ombro para articulação escápulo-torácica, eu posso ter um teste para articulação externo-clavicular, beleza? Eu posso ter um teste para tendão da cabeça longa do bíceps, ou seja, meu bíceps aqui, ele tem um tendão de cabeça longa que passa aqui no sulco intertubercular e vai para o processo coracoide, que é uma estrutura proeminente da escápula. E aí o que acontece? Existem tendinites que, por overuse, por excesso de uso, podem gerar degenerações na transição músculo-tendão desse tendão em específico e gerar uma patologia chamada lesão SLAP. Não sei se você já ouviu falar, existe uma patologia de ombro chamada lesão SLAP e existe um teste específico para detectar essa lesão. Existem também tendinites do supraespinhoso, tendinites do infraespinhal, tem lesões da musculatura subescapular, lesões do redondo menor, que compõem as estruturas do tão famoso manguito rotador, que é uma estrutura que proporciona estabilização dinâmica no ombro para o seu paciente que é nadador, para o seu paciente que é atleta de vôlei, para o seu paciente que é um professor que trabalha na escola, que ainda não chegou à tecnologia, ele usa o quadro negro, usa o braço acima da cabeça, para a sua cliente que é simplesmente uma dona de casa, e nenhum demérito nisso, ela é só uma dona de casa e precisa limpar a cabeceira, limpar o armário, usar o braço repetidamente acima da cabeça, e existem testes específicos que vão detectar qual estrutura está afetada naquele ombro. Então o fisioterapeuta clínico hoje, ele tem que saber todos os testes específicos para detectar qual estrutura está lesionada, porque ele vai ter propriedade na avaliação para dizer, olha só, você está com a dor no ombro, mas todos os seus testes das estruturas do seu ombro estão negativos. Então, baseado nisso, eu acredito que o seu ombro não é o problema. Vamos para a coluna cervical? Na coluna cervical, esse fisioterapeuta clínico ele precisa ter testes para detectar estenose de canal foraminal, ter testes para detectar hérnias de disco extrusas, sequestradas, testes para detectar síndromes facetárias, testes para detectar se o paciente tem alguma perda de movimento, alguma obstrução de movimento, alguma lesão restritiva. Então, cada segmento do corpo humano vai ter um teste específico para detectar aquelas estruturas. Aí você chega, recebe o paciente, esse mesmo paciente que eu dei o modelo com a dor no ombro, testa todas as estruturas do ombro, vê que não tem nenhum teste positivo e vai testar as estruturas do pescoço e encontra um bocado de coisa. Mas Caio, eu nunca tive problema no pescoço, nunca senti dor de pescoço. Aí você pergunta, você tem história de dor de cabeça? Nossa, eu tenho dor de cabeça 3 vezes na semana. Toda vez que eu chego em casa, no fim do dia, minha cabeça dói. 3 vezes na semana eu sinto dor de cabeça. E a dor de cabeça é um sinal de alguma alteração no pescoço. E lembrando, galera, você que é fisioterapeuta, você que é estudante, você não precisa ter dor na área que está afetada para investigar se aquela área é a causa do problema. Vou alucinar para um outro exemplo aqui. Vamos dizer que você tem uma cliente, uma paciente, que tem uma dor na sola do pé. A primeira pisada na manhã, quando ela levanta da cama, ou se ela dorme de tarde, se ela tira seu cochilo no intervalo do trabalho, se ela tira a carga da gravidade e deita, ela simplesmente, quando ela tira a carga da gravidade, ela não sente a dor no pé. Aí depois de um momento em posição mantida, seja sentada como eu estou, ou deitada, ou depois de uma noite de sono, que ela levanta e vai colocar a carga da gravidade, a primeira pisada no pé, a primeira pisada no chão, gera um desconforto intenso e sensação de agulhada na sola do pé da sua paciente. Baseado na sua história, você levanta alguns algoritmos, algumas possibilidades diagnósticas. E aí, o que é que você pensa em primeiro? Vai lá, físio, escreve aqui pra mim agora o que é que você pensa primeiro baseado nessa história. Beleza? Fala aí pra mim, vou dar uma pausa até pra eu olhar o script aqui da nossa live de hoje, pra ver como é que estamos de tempo.
E eu quero que você me responda, você que é físio, você que é estudante aí, agora que eu acabei de falar essa história clínica, baseado somente na história, o que é que você detectaria, o que é que você suspeitaria que essa paciente tem? Boa, já falaram aí, fascite plantar. Valeu, Jefferson, pela colaboração. Eu também, baseado nessa história, detectaria apenas fascite plantar. Aqui no meu celular, eu deixo aberto todos os artigos que eu montei o nosso curso de gerenciamento da dor. E as gravações do método B-Expert, todos os artigos estão gravados aqui. Porque às vezes, você não pode se cobrar tanto de lembrar alguns protocolos que você vai aplicar na avaliação do seu paciente. Então eu vou pescar aqui só para concluir esse raciocínio para você. Ainda agora eu estava conversando com uma grande amiga minha que tá me contando essa exata história que eu acabei de passar para você aqui. E aí, o que é que eu vim fazer? Eu vim aqui, ó, na JOSPT. JOSPT é o Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy. É uma das revistas mais conceituadas, com maior fator de impacto na área de fisioterapia. Uma das revistas mais citadas. E tem um grande pesquisador chamado Rob Roy L. Martin. O Rob Roy L. Martin, ele publicou uma revisão sistemática e um guideline chamada Heel Pain, Plantar Fasciitis Revision. Tá? Ou seja, dor no calcanhar e fascite plantar. Essa revisão é de 2014 e ela fala justamente nessa história, se você for buscar por links aqui, ela fala justamente nessa história os fatores de risco para desenvolver a fascite plantar, que o Jefferson falou aí, baseada na nossa história, ok? Se você parar para ler essa revisão, você vai saber exatamente que a história da fascite plantar é essa. E aí eu vou te mostrar um outro artigo que eu acabei de buscar, chamado Expos, do Richard Rosedale. Um artigo publicado na Journal of Manual and Manipulative Therapy em 2019. Ó, é esse o artigo aqui. Não sei se você consegue printar a tela aí. Esse estudo, beleza? A study exploring the prevalence of extremity pain of spinal source, ou seja, um estudo explorando a prevalência de dor na extremidade que tem como fonte a coluna. Esse estudo investigou 329 pacientes que tinham dor na extremidade e aplicando uma metodologia de avaliação mecânica baseada nas perdas de movimento e constatou que 43, eu não estou te falando 20, eu não estou te falando 30, eu estou te falando 43,5% desses pacientes que tinham dor na extremidade tinham como causa a coluna vertebral. E aí eu chamo para você o Arnold, tá? O Arnold está aqui. O Arnold está aqui para representar a coluna lombar e o que você vê em amarelo aqui são os nervos que saem dos forames intervertebrais e esses nervos se dividem em dois, um sensitivo e um motor, e esses nervos descem por aqui e descem por aqui, chegando até a sola do pé. Então, baseado somente na história que eu te contei, realmente é uma fascite, com certeza isso aí é uma fascite plantar. Mas como é que a gente vai detectar isso? A gente vai precisar detectar testando, é o que eu falo para todos os nossos alunos, para todos os nossos colegas. Não suponha o que pode ser. Teste o paciente, porque até você testar, a história clínica, o exame de imagem, não vai te servir para nada. Então você, fisioterapeuta, estudante, não vai avaliar a fotografia, você vai avaliar a função do seu paciente. Então vamos voltar para o nosso script aqui, para a gente não se perder. Então, baseado nisso que eu acabei de falar, essa mesma paciente, ao ser avaliada, você vai para o local. Existem metodologias que te ensinam a primeiro descartar a coluna vertebral e existem metodologias que te ensinam a examinar o segmento primeiro e depois ir para outras fontes. Independente de como você escolha fazer, eu não tô aqui para ditar como deva ser, eu tô aqui para apenas sugerir como você pode fazer, tá bom? Então eu vou examinar logo o segmento que dói.
paciente está com dor no pé, primeira pisada no dia é horrível, ao longo do dia vai melhorando, mas ela fica com a dor constante. Todo santo dia ela tem essa dor no pé e é pior, há uma piora matinal na primeira pisada, a história clássica da fascite plantar, e aí você vai avaliar o segmento do tornozelo e você testa a plantiflexão, o pé de bailarina. Depois você testa a dorsiflexão. Dorsiflexão é o oposto do pé de bailarina, tá? Você pega a ponta do pé para cima e joga. Aí você avalia o paciente. Quando você avalia o paciente em dorso e plantiflexão, você percebe que o pé que dói tem perda de movimento na plantiflexão. Ou seja, o pé de bailarina do lado que não dói faz bonitinho o movimento e o pé do lado que dói não vai até o final. Aí você olha, tem perda de movimento nesse tornozelo. Aí você pede para ele fazer a eversão. A eversão é um movimento específico, se você é estudante de fisioterapia do quinto semestre em diante ou profissional, você sabe do movimento que eu estou falando, eu não preciso mostrar. Você vai testar a eversão ativa e vai testar a eversão passiva e vai sentir a end feel. End feel é a sensação final do movimento. Essa sensação final é dura ou macia? Caio, eu não sei detectar isso. Testa com seu cotovelo agora aí. Para o que você está fazendo, dobra e estica o cotovelo. Dobra, estica o cotovelo. Quando você dobra o cotovelo e vai ao máximo, você vê que a sensação é macia. O movimento não continua pelo achatamento das massas musculares do antebraço e do bíceps. Quando você estica o cotovelo, o movimento não continua pelo contato do olecrano com a tróclea. Ou seja, o contato é duro, é contato ósseo. Essa é a diferença na end feel. Então, quando você chegar na eversão, você vai perceber se a end feel é macia ou dura. A end feel na eversão, ela deve ser dura. Se ela for macia, pode haver uma perda de movimento ali. Você testa também a inversão. E a inversão é o movimento que mais tende a provocar a dor do paciente, se esse paciente tiver uma história de entorse tornozelo associada à dor na sola do pé. E aí o que você precisa fazer? Olha, eu constatei que é uma perda de movimento de dorsiflexão no tornozelo da minha paciente que tem essa história de fascite plantar. Vamos restaurar essa dorsiflexão? E aí, começa na restrição ou começa na facilidade? Ah, Caio, vai na restrição. Existem metodologias que te ensinam a ir na restrição primeiro, existem metodologias que te ensinam a ir na facilidade primeiro. Mais uma vez, eu não estou aqui para determinar como tem que ser, estou aqui apenas para sugerir como vocês podem fazer. Então vamos lá, eu começo a trabalhar a facilidade. Então um exemplo básico, ajoelha na maca ou na cama, senta no bumbum, senta o bumbum no calcanhar. Você está ajoelhado e você vai sentar no calcanhar. O que está acontecendo com o seu tornozelo ali? Naquele momento, você está fazendo plantiflexão com a carga extra do seu próprio peso. Verdade ou não? Beleza? Fazendo a plantiflexão com a carga extra, sentando no seu tornozelo ajoelhado, quem é artista marcial aí, quem fez karatê, é a posição de zarei, né? Aquela posição de artes marciais. Basicamente, você repete esse movimento ou você bota o paciente em 4 apoios. Paciente em 4 apoios, você pede para ele jogar o bumbum lá no tornozelo e repetir. Você vai forçar a plantiflexão. Depois de você repetir esse movimento, você vai retestar se houve se a perda de movimento foi abolida na sua referência. Olha, eu te digo, na minha experiência, que quase metade dos meus pacientes com dor na sola do pé, quando a gente vai na facilidade, repete o movimento ou coloca uma carga mantida naquela direção de facilidade, elas restauram a perda de movimento. Aí você retesta a eversão. Aí a sensação que era final, a end feel, era dura, era macia. Aí ela torna-se dura, ou seja, você já consegue levar o contato osso com osso na eversão. Você testa a dorsiflexão e a plant, que tinha uma perda, olha só, a dorsiflexão foi restaurada, a plantiflexão foi restaurada. Aí você pergunta, como é que está a dor no seu pé? Vamos dizer que, milagrosamente, o paciente chegou a ter a síndrome do jaleco branco. Né? Quando
o paciente fica de cara com o terapeuta, ele tende a melhorar tudo que ele sentiu na semana inteira. E isso é um fator não contextual, é um efeito não contextual muito comum que acontece devido à expectativa da terapia que o paciente tem. Quando o paciente paga pelo seu serviço, quando o paciente procura um profissional que ele acredita ser especialista, existe um fator psicológico que vai ser um confundidor na melhora e o paciente tende a sentar na sua frente no consultório e não tá sentindo mais nada, tá? Que ele tá no que os psicólogos chamam de set terapêutico. Quem faz terapia aí, quantas vezes no dia da terapia, mas eu não tenho demanda hoje não vou não. Aí você inventa de ir, chora como que na terapia, porque o set terapêutico ele tem um fator psicológico muito forte e eu diria até muito importante, tá? E aí o que acontece? O paciente chegou sem nada, ele sentiu a semana toda, mas na sua frente não tá com nada. E aí, como é que você vai pegar referência dessa sola do pé? Pede pro paciente descer uma escada, pede pro paciente subir um degrau, pede pro paciente saltar e aterrissar bipodal com as duas pernas, pede pro paciente saltar e aterrissar com uma perna só. Ó, quando eu salto e aterrisso com uma perna só, dói meu pé. Quando eu faço plantiflexão, exercício de panturrilha em pé, dói muito a sola do meu pé. Aí você já tem uma referência. Depois que você usou a sua estratégia de carga, que foi que eu te ensinei agora, para o tornozelo, para a sola desse paciente, a sola do pé dessa paciente que tá sentindo a dor, característica pela fascite plantar, você retesta a referência. Doeu como fazendo plantiflexão, exercício de panturrilha, e doeu quando eu saltei com a perna só. Repete o salto e repete a plantiflexão. Me diz se você tá melhor, pior ou igual. Olha, Caio, eu tô melhor. Quantos por cento, uma estimativa, você acha que você melhorou? Caramba, melhorou uns 50%. Caramba, metade é muita melhora. Eu queria que você melhorasse 20%, 30%. Você melhorou metade, muito bom. O que é que você vai fazer? Você vai repetir esse movimento em casa 4 vezes no dia, durante uma semana, e vai voltar aqui e você vai me dar as referências. Como é que tá a sua dor matinal? Quando você levanta da cama, que bota o primeiro contato no chão, como é que tá a sua dor matinal? Olha, Caio, melhorou muito quando a paciente retorna. Melhorou muito. Caramba, muita diferença. Continua com o exercício, confirmamos sua classificação. Você é um paciente que perdeu o movimento no tornozelo. Enquanto você não restaurar o movimento no tornozelo, você não vai melhorar. Então continua com esse exercício e aí você não precisa ficar acompanhando esse paciente 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Você pode acompanhar esse paciente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e ir fazendo trabalho de manutenção para restaurar o movimento perdido do tornozelo. Nesse mesmo exemplo, que a dor é na sola do pé, com história de dor matinal, primeira pisada ruim e ao longo do dia vai melhorando, mas ainda assim constante, você poderia ter avaliado o tornozelo dessa paciente e não ter constatado nenhuma perda de movimento, nenhuma alteração na indifio, nenhuma alteração nos pontos, que eu esqueci o nome do protocolo agora, caramba. Existem 3 pontos no tornozelo: navicular, cuneiforme, maléolo medial, que você palpa os 3 e se a dor da palpação for concordante à dor que o paciente tem, você tem um sinal que a gente chama de patognomônico de fratura do talos. Acho que é protocolo de Ottawa, salvo engano. Quem souber aí pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que é protocolo de Ottawa, OTTAWA, não lembro, mas é mais ou menos isso. O que eu quero te dizer com isso é que para cada condição que o seu paciente apresentar, a gente vai ter algoritmos, tipo Facebook, tipo Instagram. A gente vai ter um algoritmo baseado no exame físico que vai aumentar as suas chances de confirmar o diagnóstico e selecionar a melhor intervenção para o seu paciente. Então, nesse mesmo paciente, vamos dizer que você palpou esses 3 pontos e a dor foi concordante. Cara, não faz nada com esse paciente não. Manda esse paciente fazer uma radiografia. Prescreve para ele. O seu crefito, ele tem poder para te fazer prescrever uma radiografia. Agora, se o paciente não tiver plano de saúde, ele consegue. Você bota o seu carimbo lá, prescrevo radiografia, AP e perfil, tornozelo, para constatação, para
analisar a suspeita de fratura de talos, o cara chega lá, paga a radiografia e ele faz. Agora, se esse paciente tiver plano de saúde, quem é o dono do plano de saúde? O médico. Então, o seu carimbo não vai servir para nada. Por mais que você prescreva, ele vai recusar a autorização, porque não foi um médico que pediu. Então, se o paciente tiver plano de saúde, manda ele para um ortopedista, o ortopedista vai lá, vai avaliar, vai pedir provavelmente uma radiografia, vai confirmar a fratura e aí o tratamento vai ser outro, tá? Nessa mesma paciente, com a dor na sola do pé, no início do dia, primeira pisada horrorosa, ao longo do dia vai melhorando, ainda assim com dor constante, essa paciente não tem perda nenhuma de movimento, você aplica o protocolo de palpação, não tem dor concordante, e aí você vai investigar o joelho. Você coloca a paciente deitada, fixa o fêmur distal, pega no calcanhar da paciente e faz uma extensão passiva até o ângulo final. Você vai ultrapassar 0 graus do joelho, vai ultrapassar 0 grau. O joelho não vai ficar retinho não, você vai gerar uma força de cisalhamento ali para ver se no finalzinho da extensão tem alguma obliteração de espaço, tem alguma obstrução de movimento, alguma restrição no tendão poplíteo que impeça a extensão máxima do joelho dessa paciente. Que lembre, o sintoma é dor no pé, mas dor é sintoma, não é causa de nada. Dor é só indicativo que tem alguma coisa errada ali. E aí você começa a examinar o joelho dessa paciente. Essa mesma paciente deitada, você vai pedir para ela dobrar o joelho o máximo que puder. E aí você vai perceber que um joelho dobra total e um joelho não dobra igual. Geralmente o lado que é sintomático não dobra igual. Aí você constata, olha, essa paciente tem uma perda de movimento para flexão de joelho. Não sei se por restrição, não sei se por obstrução. Essa paciente tem uma perda de movimento na extensão final do joelho, passiva. E na extensão ativa também. Uma coisa que eu uso muito é colocar a mão embaixo do joelho com a paciente deitada e pedir para a paciente apertar a minha mão com o joelho. E aí quando a paciente aperta a minha mão, você vê folgas quando ela tem perda de extensão ativa do joelho. E aí nessa paciente que ainda assim tem dor no pé, o problema pode ser o joelho que está obliterado ali, está obstruído ali, tá? Tem uma perda de movimento. Beleza? Ainda nessa paciente, galera, olha só, você pode encontrar o joelho livre, completo, sem dor. Aí quando você vai examinar o quadril, você faz rotação interna até o final passiva, rotação externa, você faz flexão forçada, você faz extensão deitado em decúbito ventral e você percebe discrepâncias entre o lado que dói e o lado que não dói. Pessoal, falando dessa forma, parece que vai ser sempre que você vai encontrar isso. Não é sempre, tá? Mas são sinais de que você está acertando a confirmação diagnóstica, tá bom? Sempre encontrar isso é utopia. Gente, tem paciente que não vai cair em nenhuma classificação, tá? E você vai estar lá querendo encaixar o paciente em um subgrupo, em um grupo de estratificação que não existe. Você vai querer... É como se você tentar colocar um piano na bolsa de uma mulher. É um esforço sobrenatural para colocar o paciente em um subgrupo que ele não se encaixa. Então, quando o fisioterapeuta ele começa a trabalhar com esse modelo de atenção à saúde que é biopsicossocial e visa a estratificação dos subgrupos, ele quer encaixar o paciente em todos os subgrupos que existem. E vão ter pacientes que não vão ser encaixados nesse subgrupo, beleza? Só para você ficar ligado, só para você sacar, tá bom? Já eu paro para responder suas perguntas, tá? Deixa eu concluir o raciocínio aqui. Então, nessa mesma paciente com dor na sola do pé, você não achou nada no tornozelo, não achou nada no joelho, não achou nada no quadril e achou na coluna. Olha que coisa! Segundo o estudo que eu acabei de te mostrar, 43%, 43,5% das pessoas que têm dor na extremidade tem como fonte a coluna vertebral, não é isso? E aí, quando você acha uma perda de movimento na coluna, o que é que você faz? Você bota o paciente de pé, pede para ele alcançar o chão dobrando o tronco. Aí você vai ver que uns vão dobrar e desviar, que uns vão dobrar morrendo de medo. Ai, cara, eu tenho que dobrar. Que uns vão tocar na sola do pé, mesmo sendo vovozinha, e vão humilhar sua flexibilidade. Você vai dar risada quando isso acontecer e não vão provocar dor nenhuma. Que uns vão chegar até a linha do joelho e travar. Tem uns que vão dobrar o tronco e vão aumentar a dor no pé.
Tem uns que vão dobrar o tronco e vão diminuir a dor no pé, beleza? E aí você quantifica, olha, você dobrou, chegou até o terço proximal da tíbia. Pronto, anotou a referência. Flexão de tronco em pé, terço proximal da, alcance no terço proximal da tíbia. Anotou lá. Aí você bota a mão no bumbum e vai lá atrás. Extensão de tronco em pé, diminui a dor no pé. Beleza? Deslocamento lateral esquerdo, diminui a dor no pé. Deslocamento lateral direito, aumenta a dor no pé. Você anota, tá? Deslocamento lateral aumentou, ir para trás diminuiu, ir para baixo só foi até o terço proximal. O que é que você vai registrar? Você vai registrar só o ir para baixo, que houve a perda, e o deslocamento lateral direito, que aumentou a dor. Os que diminuiu, você não vai anotar. Você já sabe que aquele movimento é bom pro pé dele, tá? E aí você vai começar com uma estratégia simples. Os movimentos que diminuíram, você vai repetir eles. Então, a gente deve começar sempre pelo plano sagital. Por mais que o deslocamento lateral esquerdo tenha diminuído a dor, você vai explorar sempre o sagital primeiro, extensão e flexão. Então você vai pedir para o paciente repetir a extensão em pé. Ou então você vai botar o paciente deitado e vai pedir para ele repetir a extensão deitado. E aí depois você vai retestar o parâmetro. Como é que tá a dor no pé? Caramba, a dor no pé tá menor. Dobra o tronco à frente. Olha, seu alcance era até o terço proximal da tíbia e agora você alcançou o tornozelo. Ganhou muito movimento. Desloca lateral direito. Isso aumentava a dor no pé. Você lembra? Lembro sim. E agora? Nossa, nem produziu a dor no pé. Você fez um movimento específico na coluna vertebral desse paciente e esse paciente diminuiu a dor no pé. Você vai mandar esse paciente fazendo esse exercício para casa 3 a 4 vezes no dia e vai mensurar. Ele veio segunda-feira, volta sexta, 72 horas. Me fala como, quando o paciente voltar, me fala como foi a primeira pisada no chão de manhã. Caio, caramba, não tô sentindo dor na primeira pisada. Hora ou outra, quando eu tô numa fila, fiquei na fila de banco ontem, senti uma fisgadinha no pé, mas nada comparado com o início. Olha só, você agiu como um sniper e você interviu no segmento que estava com problema, que estava causando a dor lá embaixo no pé do paciente. Então, existe essa possibilidade. E essa é a maior dificuldade do fisioterapeuta clínico. A maior dificuldade do fisioterapeuta clínico é a avaliação. A maior dificuldade do fisioterapeuta é a segurança. A maior dificuldade do fisioterapeuta clínico é a execução dos testes especiais. Ou seja, essa paciente não tinha história de dor na lombar, mas você poderia testar referência neurológica, tensão neuroadversa? Poderia. Por que eu não testei nessa paciente? Porque ela não tinha parestesia. O paciente não tem perda de força, consegue ficar na ponta do pé, consegue ficar no calcanhar, não tem tensão, não tem parestesia, formigamento nem dormência, nem agulhada, nem choque. Essa paciente não merece um exame neurológico. Né? Não merece, não é a palavra. Essa paciente, submeter essa paciente ao exame neurológico vai ser uma perda de tempo na avaliação e no raciocínio clínico, porque ela não tem sintoma neurológico. Então não são todos os testes que o fisioterapeuta deve fazer. E agora eu vou te falar como você não deve fazer. Como é que o fisioterapeuta clínico ele sai da faculdade fazendo? Como é que ele não deve fazer? Ele não deve, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, anotar a história através da anamnese do paciente e hipotetizar que anatomicamente existe uma relação das estruturas do paciente que estão lesionadas com a dor. Caio, como assim? Vamos dizer, paciente com dor na sola do pé, primeira pisada, pior do dia, primeira pisada. Você, na história, o Jefferson falou aí, fascite plantar, só pela história, é o que eu faria também. Só pela história incrimina uma fascite plantar. E aí, você não deve hipotetizar que porque ela está com a fascite plantar, ela deve ter uma pronação excessiva do pé. A pronação excessiva do pé, ela vai estirar, né, hipoteticamente, estirar a fáscia plantar e gerar falhas de tensão na fáscia plantar. E essa falha de tensão na fáscia plantar pode gerar alterações morfológicas naquele tecido e aquele tecido pode
gerar uma quimiotaxia, que é o deslocamento de substâncias específicas pró-inflamatórias para o segmento que houve a falha de tensão, a lesão do tecido. Você não pode hipotetizar que isso acontece só porque ela está com a dor na sola do pé, porque você acha que ela tem uma fascite plantar. E porque você tem uma pronação excessiva do pé, você não pode hipotetizar que o glúteo lá em cima está fraco. Mas está fraco baseado em quê? Caio, a paciente tem valgo. Meu Deus, valgo não tem relação de causa e efeito com dor no joelho, quiçá com dor no pé. Não tem relação de causalidade. Acaba com isso. Essa febre de valgo dinâmico está acabando com o raciocínio clínico do fisioterapeuta clínico, tá? Então a gente tem que parar e raciocinar um pouquinho. Você não pode hipotetizar que porque há uma relação anatômica, você confirmou o diagnóstico. Então vamos começar fazendo uma técnica miofacial no quadrado lombar, porque excentricamente ele segura o drop da pelve. Vamos fazer um trabalho de ativação, coativação, bombardeio de ativação muscular por irradiação, em cadeia cinética fechada, para ativar a musculatura do complexo posterolateral, porque quanto mais ela ativar, mais vai segurar o drop da pelve. Vamos trabalhar força de quadríceps, protocolos de reatletização, quiçá protocolos de hipertrofia, para aumentar a força desse quadríceps. Quanto mais eu aumentar a força desse quadríceps, melhor vai ser o controle de movimento dessa paciente. Então você não pode hipotetizar e sair tratando, atirando para todo lado, para saber o que melhorou o paciente, até porque na reavaliação você não vai saber qual intervenção foi mais efetiva. E pior, você não vai poder gerar independência para o paciente vai ficar dependendo de você pro resto da vida e vai perceber isso. E quando o paciente saca isso, adeus fisioterapeuta. Ele vai ficar naquela teoria que chama futuro quase que certamente provável. Eu gastei super dinheiro em vários profissionais de saúde e você, fisioterapeuta, foi mais um que eu desperdicei o meu dinheiro, porque toda vez que eu sinto dor, eu preciso de você e você não me ensina a me cuidar, você não me educa, você não me dá tarefas para eu fazer para evitar que esse problema ocorra de novo. Beleza? Então eu te dei o exemplo da entorse tornozelo, posso te dar o exemplo da gestação também. Olha que legal, pacientes gestantes, quando passam do primeiro trimestre, o peso da barriga começa a acentuar e adaptar as curvaturas da coluna, ó, aumenta a lordose lombar, os seios crescem, né? Aumenta a cifose torácica, e essa alteração postural vai causar dor na paciente. Quando a estrutura da mulher, ela tem lacidão ligamentar, ela tem excesso de ocitocina, justamente porque é esperado geneticamente, biologicamente, que essa mulher passe por um período gestacional, e tudo isso são adaptações que a mulher passa no período gestacional. Então você, fisioterapeuta clínico, não pode meter caramiolas na cabeça da mamãe, porque a mamãe vai ficar com nocebo, vai ficar achando que a postura dela é ruim, que é por isso que ela tem dor. E na verdade ela tem essa história de dor antes da gestação. A gestação aparece, ela tem a mesma história de dor, e você quer explicar que foi por causa da gestação. Não, ela já vem acumulando rigidez lá do período pré-gestacional e nunca cuidou, porque nunca teve dor. E agora que ela precisa de mais lacidão, de mais mobilidade, que a pelve abre para comportar o bebê, você não pode inferir na cabeça dela que ela vai estar tensionando o ligamento iliolombar, que vai rodar a vértebra da coluna, que a coluna vai sair do lugar e por isso ela está sentindo dor. Isso não é o papel, a função do fisioterapeuta clínico. Você precisa pensar no que você vai falar. Então, essa é a forma de como não fazer. Então, nessa brincadeira que a gente acabou de conversar aqui em 45 minutos, tá? Você que é fisioterapeuta vai ficar pensando, Caio, mas hoje eu só trabalho com paciente que tem dor há mais de 12 semanas, dor crônica. Aí você vai dizer, Caio, o paciente com dor crônica é chato. A gente faz tudo, faz terapia manual, faz liberação miofascial, faz exercício, faz técnica manipulativa, o paciente nunca está melhor. O paciente é chato. Eu ouvi isso de vários colegas. Não é o paciente que é chato, é você que não estuda neurociência para saber lidar com o paciente com dor crônica.
Você que não pegou princípios de neurociência para estudar, você que não pegou educação terapêutica em neurociência para estudar, você que não pegou o Explain Pain para estudar, para você saber como que lida com esse paciente que passou de 3 meses de dor, para você saber como que lida, para educar esse paciente, para ele entender que a dor dele não tem nada a ver com a lesão, que pelo tempo de lesão, a lesão já cicatrizou e a dor está sendo perpetuada pelo cérebro. E aí você fala isso de qualquer jeito, aí o paciente acha o quê? Que você disse que ele é maluco, que a dor vem da cabeça dele, que a dor dele é emocional. Toda dor é real, toda dor é real. Por mais que tenha interferências de fatores biopsicossociais, de ansiedade, de depressão, de preocupação excessiva, de mudança de decisão, de tomada de decisão que altere o rumo da vida. O paciente vai trocar de emprego, vai mudar de casa, vai mudar de país, o paciente está se separando, né? Podem ter interferências desses fatores, mas jamais você pode deixar o paciente sair do consultório achando que o problema dele é emocional. A maioria desses pacientes crônicos não encontrou um fisioterapeuta competente que soubesse classificar ele numa síndrome de movimento e tratar o problema músculo-esquelético para que não perpetuasse e ultrapassasse a barreira de 12 semanas. Então, não é que o paciente com dor crônica é chato. A culpa está sempre no terapeuta. Está sempre no terapeuta. O terapeuta tem que deixar claro os princípios de neurociência e como a dor crônica funciona. Porque mais do que tratar a dor crônica, é preciso entender a dor crônica para saber como lidar com o seu paciente. Aí você vai dizer para mim que os cursos que tem por aí falam numa linguagem muito dura, muito rigorosa, muito técnica. Os cursos de neurociência, esse curso funciona para mim, que eu sou recém-formado. Eu vi o curso do doutor tal lá, fala de neurociência, mas eu vi os vídeos dele, ele fala uma linguagem muito técnica. Cara, existem metodologias e metodologias. Existem metodologias que simplificam tudo isso. E é pensando nisso que a gente está montando, reformulando o curso de gerenciamento da dor que a gente fez. Então a gente acabou de fazer uma revisão de 2 semanas no nosso curso, acrescentar mais artigos e acrescentar mais conteúdos e traduzir essa linguagem técnica para que você saia da faculdade entendendo o que você vai enfrentar no mercado. Para que você que já está no mercado, que tem 5, 10 anos, tem 2 anos de formado, saiba implementar os princípios de neurociência na prática clínica. Porque não basta a faculdade te falar. A faculdade ela teria que te mostrar como é e te mostrar como implementar na prática clínica. Aí você vai dizer, mas Caio, eu não tenho tempo. Olha só, todo mundo tem 24 horas. Eu tenho 24 horas. Você tem 24 horas. Caio, mas eu vou para a faculdade, é 1 hora no buzu, é 1 hora na volta no buzu, já perco 2 horas, durmo 10 horas, acordo 6, vou para o estágio. Galera, tudo isso aí ainda sobra 4 horas para você. Coloca na calculadora aí, sobram 4 horas para você. Isso pressupondo que você durma 8 horas no dia. Pressupondo que hoje a gente sabe que a maioria das pessoas não dorme 8 horas no dia. Então, o problema não é tempo, o problema é prioridade. O que é que você faz com essas 4 horas que sobra? Eu posso auditar seu celular agora? Se você tem um Android, se você tem um iOS, tá? Se você tem o da Sony, Xperia, não sei, enfim, você vai ter um relatório de horas de uso do seu celular. E se você ir nos ajustes e ver, você vai ver, ontem você passou 6 horas no celular. Você passou 4 horas no celular, você passou 3 horas no celular. E aí, o problema é tempo, galera. O problema nunca é tempo. Aí você vai dizer, Caio, mas eu não tenho dinheiro, Caio. Eu não tenho dinheiro. É sério que o problema é dinheiro? A maioria das pessoas que falam, Caio, mas eu não tenho dinheiro, minha conta tá zerada. Caramba, e esse Alfit que você pagou o plano anual e não vai para aquela porcaria? Nada contra a academia. Você paga a mensalidade da academia toda vez. Você não vai 1 vez na semana na academia, tem 2 meses sem ir. Cancela essa porcaria. Qual é a prioridade na sua vida? Quanto que você gasta diariamente com comida na rua? R$18 por dia? Quanto é que dá isso no mês?
Se você diluir o investimento dos cursos que tem no mercado aí, o que vai acontecer se você diluir por 30 dias? Por dia, quanto é que você gasta? R$9. R$9 no dia você se inscreve nos melhores cursos que tem no mercado para se aperfeiçoar. Então o problema nunca é dinheiro, o problema é prioridade. Claro que vai ter aquela porcentagem que realmente, pô, cara, tá faltando comida na minha geladeira. Como eu passei por um período que eu não tinha uma grana para comprar uma calça jeans, rei. Eu não tinha uma grana. Quando eu era estudante, eu não tinha grana. Eu tinha 3 calças jeans, as 3 estavam rasgadas, eu era muito gordinho, então a perna ficava roçando na calça jeans e a calça jeans rasgava. E eu lembro de um dia que eu chorei conversando com minha mãe que eu não tinha uma grana para comprar uma calça jeans, rei. Então, se a sua realidade é essa, realmente esquece esse curso agora. Foque em inteligência financeira para aumentar a sua renda, para economizar custos, para viver abaixo das suas necessidades. Porque a maioria das pessoas ganha R$1.000 e vive para 1.200. Ganha R$1.000 e vive para R$1.000. Se você ganha 1.000, você tem que viver para 700. Você tem que viver abaixo das suas possibilidades. Você tem que conhecer conceitos de minimalismo, tá? Então, 52 minutos aqui, vamos fechar o raciocínio só para te explicar o conceito dessa live. Qual que é o benefício que você tem de se aperfeiçoar? Qual que é o benefício que eu tive de me aperfeiçoar? Eu vou falar para você. Primeiro benefício, eu não dependo de plano de saúde. Primeiro benefício, eu não dependo de plano de saúde. Pacientes hoje me procuram para tentar atendimento por plano de saúde e a gente não atende plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde paga R$32 na sessão, porque um plano de saúde paga R$8, R$11, R$12,50. Então, para você ter dignidade atendendo o plano de saúde, você tem que botar 10 pacientes a cada meia hora para poder fazer uma renda viável para você pagar seu mercado no final do mês. Então, esse é o benefício principal, não depender de plano de saúde. Qual que é o benefício 2? Aumentar a credibilidade do seu nome no mercado, da sua marca no mercado. O que você faria para aumentar a patente da sua marca no mercado? O que você faria para quando um paciente pensasse em dor, seu nome fosse, quiçá, terceiro na cabeça dele? Quiçá segundo, quiçá primeiro. Caramba, minha avó tá com a dor no ombro. Vou lembrar de Jefferson ali. Vou lembrar de Melquisedeque ali. Vou lembrar do Ariel. Minha avó, liga pro Ariel. Ariel é fera em dor. Tá? Então, você gera resultados mais rápidos. Número 3. Gera resultados mais duradouros, né? E por ter esses resultados, os pacientes falam mais de você. Você atende um paciente pensando o que esse paciente vai falar para a esposa dele quando chegar em casa, para o marido dela quando chegar em casa, para a mãe, para o pai, para o vizinho, para os colegas de trabalho. O seu pensamento não pode estar naquele cliente. Seu pensamento tem que ir beyond, tem que ir além. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, você ganha escala. Por exemplo, eu tô aqui 54 minutos produzindo esse conteúdo para vocês aqui na internet. Quando há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu ia ter uma ferramenta que me pudesse deixar um conteúdo aqui para falar com o mundo inteiro. Tem paciente de Portugal me assistindo. Eu tenho um paciente de consultoria da Austrália. Eu tenho um cliente de consultoria da Austrália. Eu tenho um cliente de consultoria da Inglaterra, brasileiro que está morando lá na Inglaterra, que me acompanhou e faz consultoria comigo. Toda vez que precisa, abre chamada ao vivo, a gente faz consultoria. Então, a gente tem que aproveitar as possibilidades que estão aí. E em vez de olhar para quem está fazendo e meter porrada e meter criticar, você tem que pensar: se ele pode, eu também posso. Porque assim como eu, você tem 2 braços e 2 pernas, você tem uma cabeça. Então, o sucesso deixa pistas. Toda vez que você vê alguém crescendo, você tenta modelar o que aquele cara está fazendo. E você modelando o que aquele cara está fazendo, a chance são que você vai alcançar resultados semelhantes, jamais iguais. E você tem que ter um mindset de abundância, tá? Então, quanto vale para você se tornar uma referência em tratamento da dor? Você que é profissional, você que é estudante, quanto é que vale para você? Quanto é que vale faturar hoje
de 10 a 50% a mais do que você faturava antes. Porque você agora não só acumulou técnicas na sua bagagem, na sua caixa de ferramentas, agora você agregou raciocínio clínico, você está acertando mais, você está sendo sniper, então você está gerando resultado mais rápido e duradouro, com menos visitas no seu consultório, e o paciente gosta disso. Ninguém quer mais pacote de 10 sessões, pacote de 20, de 30 sessões, e você é o responsável por mudar esse conceito na sociedade. Tá? Quanto é que vale para você lotar a sua agenda? Quanto é que vale para você? Você, por exemplo, ter uma agenda com 6 pacientes por dia. Você tem uma espera de 8 a 12 pacientes no dia. Você simplesmente abrir um sábado de atendimento, porque você está de boa, não tem compromisso, você gosta muito do que faz, e você em 2 dias encher sua agenda do sábado. Encher sua agenda da segunda-feira. Quanto vale para você fazer seus horários? Olha, não vou atender de manhã, vou me cuidar, vou atender só de tarde. Olha, não atendo depois das 18, vou atender só de manhã até as 17. Ou seja, vou atender 4 horas por dia. Eu tenho um mentor que, meu Deus do céu, ele trabalha 4 horas por dia. Ele trabalha de 10 às 12 e de 15 às 17. Ele atende 6 pacientes no dia. 6 pacientes no dia. E ele trabalha de 10 às 12 e de 15 às 17. Meu Deus do céu. Será que ele tem tempo para a família? Será que ele tem tempo para as atividades que ele precisa fazer para se cuidar? Tá? Então, mas eu vou viajar para fazer um curso que não sei o quê. Qual que seria o custo desse curso? Olha só, eu vou pegar uma das formações que a gente fez há 2 anos atrás. Passagem, R$900. Ida e volta, Rio de Janeiro. Valor do curso, R$2.700. Tempo do curso, 5 dias. Beleza? Consultório parado uma semana inteira, R$7.400 a menos. Você entende do que eu estou falando? Existem modalidades de curso que, além de você fazer o investimento, você tem que parar a sua rodagem de trabalho. Então, além de você investir, claro, você está investindo para lá na frente, além de você investir, você deixa de ganhar. E é por isso que formações que dão aulas no final de semana visam retirar essa quebra de faturamento que o fisioterapeuta clínico hoje tem para se especializar. Então eu espero que com o conteúdo dessa live você pense direitinho quanto é que vale para você se tornar uma referência no tratamento da dor, ter agenda lotada, aumentar de 10 a 50% do seu faturamento, não depender dos planos de saúde, fazer seus horários de atendimento, seja ele clínico ou domiciliar, tá bom? Então, mais ou menos era isso que eu queria passar para você. Acho que pulei algumas partes aqui do meu script, mas acho que valeu. Gostei demais do feedback de vocês aí, comentários. Não deu para responder a todo mundo, mas eu vou ver a reprise da live aqui para soltar nos stories. Vou lá nos stories agora, colocar uma foto com a caixinha de perguntas para você me perguntar tudo que você tiver dúvida sobre avaliação e tratamento da dor. A gente vai fazer um plantão hoje, vou pedalar agora, assim que eu voltar do pedal, vou fazer um plantão para responder as perguntas de vocês aqui nos stories. Se você acha que agregou alguma coisa, galera, printa essa tela, compartilha nos seus stories, me marca, a gente vai ter o prazer em recompartilhar. E hoje, 23h59, você tem a última chance de se inscrever na nossa formação em gerenciamento da dor com R$300 de desconto, tá? Clica no link do perfil e faz sua inscrição. Abraço!